Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Thiago Fete, eu sou aqui da Cedro Jurídico e essa é a nossa 10ª aula do curso completo de Direito do Consumidor voltado para o exame de ordem, no qual a gente está analisando desde o primeiro e vai avançar até o último artigo do CDC. Eu já deixa um like para ajudar a gente, um coraçãozinho e manda esse conteúdo também para algum amigo que está estudando e que vai ser auxiliado. Hoje, nessa aula, a gente vai começar a entender, analisar as questões relacionadas à decadência e à prescrição reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor para as relações de consumo. É que a verdade é que nos artigos 26 e 27 do Código de Defesa do Consumidor, ele traz um regramento próprio, um regramento exclusivo para esses institutos, quando a gente compara isso com o Código Civil. Porque a decadência de consumo está sempre ligada ao vício do produto ou do serviço, ao passo que a prescrição está ligada ao defeito, ao acidente de consumo relacionado ao produto ou serviço. E na decadência, a gente vai tratar especificamente da decadência nessa aula, no artigo 26 a gente tem dois prazos distintos que o consumidor tem para reclamar de um vício desse produto ou do serviço. Esse prazo ele vai ser de 30 dias, caso seja um produto ou serviço não durável, ou esse prazo ele vai ser de 90 dias, caso se trate de um produto ou de um serviço durável. E a definição do que é um bem durável ou não durável é trazido pela doutrina, é apontado pela doutrina a partir do critério da vida útil desse produto ou desse serviço. Então eu explico, um produto não durável é aquele que tem uma vida útil muito curta, uma vida útil efêmera, que vai se exaurir, vai se esgotar no primeiro uso ou com pouco uso, como um alimento, um cosmético ou um medicamento. Já, por outro lado, e por raciocínio lógico, um produto durável ele vai ter uma vida útil mais alongada, mais duradoura, como é um imóvel, um automóvel, um computador ou um eletrodoméstico. Já o serviço, por outro lado, ele tem a sua durabilidade ou não definida pela extensão dos efeitos que isso traz para o consumidor ao longo do tempo. Então eu explico. Não é o tempo que leva para que o serviço seja prestado para o consumidor, mas o tempo pelo qual o consumidor vai usufruir desses efeitos. Se esse tempo ele for alongado, ele for duradouro, esse serviço vai ser durável. E do contrário, vai ser não durável. Então eu explico. Um serviço de limpeza, um serviço de lazer ou de transporte, o lazer quando eu falo um exemplo de um teatro, de um cinema, ele é claramente um serviço não durável, porque o consumidor ele vai usufruir desses efeitos durante um pequeno período de tempo e depois não vai ter mais os efeitos desse serviço. Por outro lado, um serviço durável ele vai se estender, os efeitos vão se estender durante o tempo, e é o caso, por exemplo, de um seguro ou de um plano de saúde, que às vezes é um seguro-saúde, um serviço de telefonia ou internet, que são serviços pelos quais você mantém durante meses e muitas vezes, ou às vezes, durante anos. E quando a gente fala então da contagem dos prazos de decadência do CDC, que repito, estão sempre relacionados aos vícios, esses prazos eles se aplicam tanto para os vícios aparentes quanto para os vícios ocultos, que eles significam exatamente isso que o nome sugere. O aparente é aquele que o consumidor consegue perceber com um mero contato, com um contato imediato com o produto ou serviço, enquanto o vício oculto é aquele que vai se manifestar depois de algum tempo de contato com o produto ou serviço. Os prazos de 30 e 90 dias, como eu vinha dizendo, eles se aplicam tanto para o vício aparente quanto para o vício oculto. E o que muda, na verdade, é a forma de contagem desses prazos, o termo inicial desses prazos, para ser exato. Porque no vício aparente ou de fácil constatação, como é chamado, esse prazo ele começa a partir da efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços, ou seja, a partir do momento que o serviço ele é totalmente prestado, finalizado para o consumidor. Já o vício oculto, por outro lado, ele começa a contar esse prazo de 30 ou 90 dias a partir do momento em que ficar evidenciado o problema, ou seja, a partir do momento em que o vício oculto se manifestar. E em relação ao vício aparente, eu acho que não tem grandes dificuldades a gente entender. Mas em relação ao vício oculto, a gente tem que entender uma segunda questão, que é a seguinte. O artigo 24 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala que todo produto ou serviço ele vai ter uma garantia legal de adequação. Essa garantia legal ela decorre da própria lei, ela não precisa então de uma cláusula expressa para que ela exista em benefício do consumidor, ela não pode ser excluída por cláusula ou contrato, e o código ele acaba não definindo qual que é esse prazo de garantia legal, mas ele define no artigo 26 qual que é o prazo que o consumidor tem para exercer essa garantia.
e exercendo essa garantia, ele vai poder usar uma daquelas alternativas que os artigos 18 a 20 do Código de Defesa, que a gente analisou nas aulas passadas, trazem para o consumidor, de substituição de um produto por outro, abatimento do preço ou ressarcimento do valor. E embora o CDC, então, em relação ao vício oculto, ele tenha dito quando começa o prazo de decadência, ou seja, que é quando o vício oculto se torna manifesto, ele se torna evidente, o Código de Defesa ele não fala até quando o consumidor ele pode reclamar o aparecimento de um vício que ele alega que é oculto. E para resolver essa questão, a doutrina também traz o critério da vida útil. Porque, na verdade, esse critério da vida útil ele acaba impedindo que essa garantia legal de adequação ela se torne eterna, ela se torne para sempre. Impede até um abuso desse direito. Porque se não fosse assim, se não fosse por esse critério da vida útil, depois de muito tempo um consumidor poderia alegar que o produto tem vício oculto ou o serviço tem vício oculto e reclamar a partir disso uma indenização do fornecedor. Então, imagina uma televisão. Uma televisão depois de 10 anos de uso, depois de aquisição e ter 10 anos de uso, ainda que ela venha apresentar algum vício, não se pode falar que esse vício é oculto, porque a expectativa razoável de utilização desse televisor, desse produto, já passou e tem algum tempo. Depois de 10 anos é esperado que um televisor dê problema ou não funcione mais. Agora imagina uma outra situação, um pouco menor esse prazo. Imagina que esse televisor ele apresente um problema com 2 anos de uso. E é razoável que a expectativa do consumidor se estenda por mais tempo. É razoável que se espere que uma televisão ela dure por 5 anos, 4 anos. 2 anos é um prazo curto. Então, se aparecer um vício nesses 2 primeiros anos, o consumidor vai poder alegar que esse vício é oculto e a partir do momento em que esse vício oculto ficar manifesto, for evidenciado, se tornar visível, é que o prazo decadencial de 90 dias, no nosso exemplo, porque é um bem durável, vai poder ser exercido. E lembrando também que o fornecedor ele só vai poder excluir a sua responsabilidade nesse caso ele comprove que o vício não existe, que se trata de um fortuito externo ou que tem uma culpa exclusiva do consumidor ou de algum terceiro que não integre a relação jurídica. E por fim, lá no artigo 26, parágrafo 2º, a gente tem as causas que obstam a decadência. Essa expressão é utilizada pelo próprio Código, as causas que obstam a decadência, e são duas, estão lá nos incisos 1 e 3. O 2, salvo engano, é vetado. Lá no inciso 1 vai falar que a reclamação que o consumidor faz pro fornecedor, por qualquer meio, ela obsta a decadência até que haja uma resposta inequívoca pela negativa do fornecedor. Ou seja, a manifestação que o consumidor leva até o fornecedor por qualquer meio, pode ser por e-mail, pode ser um meio verbal, pode ser por escrito, ela vai obstar a decadência até que o fornecedor diga que não vai consertar ou que o vício não existe, enfim, até que o fornecedor dê a justificativa dele para que o vício não seja sanado. Enquanto isso não for feito, até essa negativa não ser consumada, o prazo de decadência ele fica obstado. E a segunda delas é pela instauração do inquérito civil até o encerramento do inquérito civil, essa decadência de 30 ou 90 dias vai ficar obstada. E aqui tem alguns comentários que a gente tem que fazer sobre esse parágrafo 2º. O primeiro deles é para que vocês entendam o que é o inquérito civil. Esse é um tema que a gente vai estudar. Mais para frente, quando a gente for tratar da tutela coletiva, da proteção judicial coletiva dos direitos do consumidor, mas o inquérito civil é essencialmente um instrumento que a Lei de Ação Civil Pública e que o próprio microsistema de defesa coletiva do direito do consumidor prevê para o Ministério Público para que ele consiga investigar lesão a interesses difusos em sentido estrito. E aqui, como a gente está tratando do CDC, voltado a lesões de interesses difusos do consumidor. E esse inquérito civil ele pode terminar de duas formas. Ou o Ministério Público ele vai arquivar esse inquérito civil, concluindo, por exemplo, que houve prescrição ou que não há um interesse difuso lesionado, ou ele vai acabar com um ajuizamento de uma ação coletiva na qual o Ministério Público vai conseguir pleitear, buscar ali algum tipo de reparação pelo direito difuso que foi lesionado. Tanto num caso, no outro, ou pelo arquivamento, ou pelo ajuizamento da ação coletiva, vai ter o término do inquérito civil, e com o término do inquérito civil, você tem o prazo de decadência sendo retomado. Agora, eu usei bastante a expressão obstar, porque isso é que está expressamente no código. Mas existe até uma discussão na doutrina sobre o que é essa expressão obstar, o que ela significa de fato.
Porque quando o Código Civil ele trata desse tema, ele acaba distinguindo, e essa também é uma distinção feita até mesmo pela teoria geral do direito, entre a interrupção de um prazo e a suspensão de um prazo. Porque a interrupção de um prazo, até uma dica para vocês de prova mesmo, a interrupção ela tem I porque o prazo ele volta do início, ao passo que a suspensão, o prazo volta a correr pelo restante que ele ainda tinha. Então o código ele não esclarece se obstar a decadência, ela é voltar do início à decadência ou contar o prazo de decadência que restava. Apesar de toda essa controvérsia, prevalece que significa interromper a decadência, ou seja, voltá-la do início, porque essa é uma interpretação que ela é mais favorável para o consumidor. Entender obstar como suspender o prazo decadencial significaria uma interpretação mais prejudicial e não é a mais aceita pela doutrina. Então é isso, pessoal. Na aula que vem a gente vai começar a tratar da prescrição e dos seus desdobramentos, lá no artigo 27. Valeu!